Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o engenheiro civil Emanuel Dantas, especialista em estrutura de concreto e fundações. E nesse vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso mini curso de EBERIC, fazendo agora uma análise de pilares aqui dentro do sistema. Vou mostrar aqui para vocês como que pode ser feita essa análise. Mas antes da gente começar, já desce aí, já deixa seu like e se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nada aí dos próximos vídeos. E se você quiser pegar os materiais gratuitos que a gente disponibiliza aqui nos vídeos, basta entrar no nosso grupo no Telegram, o link está aí na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Então, vamos lá. Aqui dentro do EBERIC existem duas possibilidades para a gente analisar pilares. A primeira delas é utilizando aí, nós vamos selecionar um pavimento que nós queremos aqui. E vamos vir aqui na guia estrutura, na aba dimensionamento, e vamos ter aqui essa opção, que é a janela de dimensionamento de pilares. Clicando nela, vai abrir uma janela semelhante de viga, de laje, que a gente já viu aí, tem vídeos no canal sobre isso. E aqui a gente vai poder trabalhar com o lance de pilar daquele pavimento. E existe a segunda opção, que é a que eu gosto de utilizar, que é a pilares emprumada, que é basta eu clicar aqui nesse ícone aqui na árvore de projetos, ou então aqui onde ficam os pavimentos. Eu tenho aqui, ó, pilares emprumada. Dou um duplo clique e ele abre essa janela muito semelhante também às outras janelas, então segue a mesma filosofia. Só que aqui eu consigo trabalhar com todo o lance de pilar. Então consigo ver aqui o nome do pilar, consigo ver o lance que eu estou trabalhando, a seção, aí a base, a altura do pilar, né? Então as dimensões, a altura desse meu pilar. Consigo ver as cargas que estão sendo aplicadas. Então aqui, por exemplo, eu tenho uma carga no meu P1, no meu primeiro lance, lá no lance 4, lá no topo dele, de 46,63. Isso aqui já é carga de cálculo, tá? E os momentos fletores aí também atuantes nesse pilar. Então aqui tudo valor de cálculo, já multiplicado por 1,4. Então já feito as combinações lá de ações, né, para a gente ver a envoltória de esforços. E aqui embaixo, ó, então, situação do pilar, a esbeltez, ele mostra que é esbeltez, que é calculado de acordo com norma. O FD, esse FD, ele vai ser o quê? Ele vai ser 46,63 vezes 1,25. Por quê? Porque o nosso pilar tem 14 centímetros. Se eu vier na norma, então, vou pegar aqui, ó, colocar 19, que eu vou achar um item aqui da norma. Então, deixa eu vir aqui, ó, nos comentários, que eu acho que eu já tenho isso aqui salvo. Então, tá aqui mais para cima, eu tenho ali um valor que eu preciso colocar para quando eu vou fazer aí um pilar com menos de 19, né? Então, vamos digitar aqui pilares, acho que fica mais fácil. Então, pilares. Então, vamos procurando aqui, ó, pilar de canto. Está mais no começo da norma, então não está aqui para baixo não, ele vai estar aqui para cima. Aqui na norma ele está no comecinho aqui, então pilares. Vamos descendo aqui, ó. Então nós temos aqui uma tabelinha. Deixa eu só achar essa tabela aqui para vocês. Aqui, ó. Pilares e pilares paredes, no item 13.2.3. Então, o que acontece? Nós temos que aplicar um coeficiente adicional γN para pilares e pilares paredes. Então, quando é 19 centímetros, esse valor vale 1. Quando é 18, 1,05. Quando é 14, 1,25. Se for 12 centímetros, vai ser 1,35. Você consegue encontrar esse valor utilizando essa equaçãozinha aqui, que é γN igual a 1,95 menos 0,05 vezes B, onde B é a menor dimensão da seção transversal do pilar em centímetros. Então a gente sabe que pilar de 12 não é recomendado utilizar, mas tem uma norma que fala que pode utilizar, então muita gente utiliza. Então eu costumo não utilizar esses pilares aí com menos de 14 centímetros nos meus projetos, que hoje eu faço o projeto e eu mesmo executo. Então tudo que eu faço é com pilar de 14 aí, é com bloco de 14 também, para ter uma qualidade melhor aí na sua obra em termos de acústica também. Então eu sempre explico para o cliente isso daí. Apesar do bloco de 14 ser um pouco mais caro, ele vai ter uma qualidade melhor na sua obra. Então, se você quiser fazer com 12, fica a seu critério. Tem vídeo aqui no canal mostrando os impactos do pilar de 12. E aí o coeficiente de majoração vai ser 1,35, se você fizer esse cálculo.
Então, nós precisamos multiplicar aqueles valores. Ó. Então, o valor aqui de FD foi 58,29. Lá em cima está 43,63 vezes 1,25. Eu vou chegar nesse valor. Então, 58,29 aí. Os momentos, o programa não faz isso para os momentos fletores. Então, os momentos fletores aqui eles ainda precisam ser multiplicados por 1,25. Só que o Eberic faz um pouco diferente. Dentro do modelo de iteração, dentro do modelo de dimensionamento dos pilares, é que ele aplica esse coeficiente de 1,25. Então, vai dar uma diferençazinha com o programa que a gente vai verificar aqui. Então, pode dar uma diferença para cima ou para baixo, por conta de um modelo de cálculo e de momento de aplicação do coeficiente aí, de 1,25, desse coeficiente de gama n. Mas, no esforço normal, ele aplica aí o gama n no valor que a gente encontra. Então, 46,63 se torna aí um valor de 58,29. Então, eu vou pegar aqui um pilar. Vou pegar esse pilar P6 para a gente fazer uma análise dele. Então aqui também nós temos escalas, que é aí o comprimento desse pilar, esse comprimento de escala nossa. Então o comprimento do lance ali que está sendo considerado no cálculo, né? Então é o comprimento real do meu pilar. Tem vídeos aí no canal mostrando comprimento equivalente de pilares, como que a gente calcula isso. Temos aqui também então os resultados aqui do meu pilar, né? Então a gente consegue ver aí quais são os resultados que nós temos de armadura para todo o lance. Então eu consigo ver aqui que eu tenho 3 barras aí de 10 milímetros para todo o meu lance de pilar, né? Então eu consigo fazer essa verificação aqui de forma mais simples. Então eu consigo ver aqui para todos os pilares quais são as armaduras. E pode acontecer de ter pilar que tem mais armadura em cima do que embaixo. Isso daí se dá por conta dos momentos fletores. Porque às vezes a gente tem um momento baixo, ou um esforço normal baixo, como tem aqui, 44,74, vai dar uns 50 e poucos aí com majoração, 55,93. Só que os momentos são maiores, são um pouco elevados, são 20,91, 19,85, top base. Então acaba resultando numa armadura maior do que um pilar que está mais carregado de normal, só que tem um momento fletor menor. Então ele tem um momento aqui de 19,21 e 17,47 na base, então top base. E aqui a gente tem 20,91 e 19,85. Então dá uma diferença aí por conta de momentos fletores. Então fiquem atentos a isso daí. O que pode fazer para resolver isso? Mudar a vinculação, nesse caso aqui pode ser útil para reduzir a armadura, né? Então não estranhe se você fizer um projeto e tiver uma armadura maior nos pavimentos superiores com menos carga normal do que nos pavimentos inferiores com mais carga normal, porque o que vai mandar muito aqui é o momento fletor, que vai estar atuando, né? Que vai estar tracionando o meu pilar, vai estar tracionando uma face e comprimindo a outra. Então, por conta disso, quando a gente traciona, a gente precisa colocar armadura, né? Então, por conta disso, a gente pode ter mais barras nos superiores do que nos inferiores. Então, voltando aqui ao nosso pilar, eu vou pegar aqui esse lance 3 aqui do meu pilar e a gente vai ver aqui, vamos fazer uma verificação com o Pcalc. Esse Pcalc está disponível para download lá na loja da TQS, então é só pesquisar aí no Google aí, TQS, que é a desenvolvedora do TQS, logicamente. E lá na loja deles você tem essa opção de baixar esse Pcalc aqui de forma gratuita. Então isso aqui é desenvolvido pelo Sander, que é um dos desenvolvedores lá da TQS também agora, ele foi professor meu na pós-graduação que eu fiz. E isso daqui foi um trabalho de mestrado que ele fez, se não me engano, e foi o desenvolvimento desse sisteminha aqui. Então aqui nós temos a opção, é um programa bem simples de ser utilizado, tem vídeo no canal aí mostrando em detalhes como que ele funciona, então eu vou passar aqui rapidamente. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser definir a seção por meio desse primeiro comando aqui perto de arquivo. Então, entrada de dados, geometria, que eu vou colocar então 14 por 45, que é a seção do meu pilar. Se eu voltar aqui no Eberic, 14 por 45. E aqui eu vou colocar a geometria, pilar biapoiado. E aqui em escalas, eu consigo ver que tem 277,50. Então vou colocar aqui 278 centímetros. Então ele vai dar aqui o aviso, né? De pilar com dimensão menor que 19 tem que ser multiplicado por 1,25, né? De acordo com 1,25 não, tem que ser multiplicado de acordo com aquele item da norma que a gente viu, no nosso caso multiplicado por 1,25. Então eu vou vir aqui rapidinho em dados, vou vir aqui em unidades, vou colocar 2 casas decimais, que eu gosto de trabalhar dessa forma. E agora a gente vai vir aqui em entrada de dados, passar o mouse aqui, materiais.
Nosso FCK está de 30 MPa. Onde que eu vejo isso? Aqui no EBERIC, venho aqui na guia estrutura, configurações, projeto, materiais e durabilidade. E aqui eu consigo ver que eu estou usando um concreto de 30 MPa. Então beleza. Configurei, clique em OK, só isso que eu precisava mudar. Vou vir aqui na armadura. Então, vou vir em entrada de dados, armação, né? Não está o símbolozinho das armaduras. Colocar a barra de 10. Esse D eu considero como 4.10. Se você fizer o cálculo aí, tirando o cobrimento, o estribo e mais metade da armadura, vai dar um valor próximo a esses 4, 4 e 10 aí. Dependendo para a armadura de 10, né? Para a armadura de 12,5 outro valor, 16 da outra, então você tem que fazer esse cálculo. Mas para 10, 4.10 está dentro da média aí. Aqui eu vou colocar em NX 2 barras e NY 3 barras. E aqui eu já vou vendo, ó, no meu pilar, mudando em tempo real. Ó. De acordo com o que eu altero aqui, ele altera o desenho. Então já estou vendo aqui que está certo. Então vou só fazer uma verificação. Está com 3 barras de 10, eu vou colocar 3 barras de 10 também. E por fim a gente vai fechar aqui com a entrada de dados esforços. E aqui eu vou colocar o gama F de 1.25, porque eu já tenho os valores majorados ali no EBERIC, né? Então meu NSK ele vai ser menos 166.51. Menos por quê? Ele está falando aqui que N menor do que zero é compressão. Se eu colocar valor positivo, ele vai entender que isso é uma tração no meu pilar. Está sendo tracionado, não comprimido. Ele está funcionando como um tirante se eu colocar um valor positivo. Então vou colocar um valor negativo, que ele vai funcionar como um pilar. Então menos 166.51, que é o meu ND. Então esse valor vai ser 166,51 vezes 1.25 vai dar 208,13. Então 208,14 que deu aqui. E a gente vai majorar por 1.25. Então a gente está colocando o valor base para majorar por 1.25, para a gente chegar no valor de 208,14. MSK no X em topo, né? Então aqui está mostrando aqui para a gente. Ó. Então a gente vai só copiar ali. Então no topo 35,5, então aqui em X, e depois 29,79. E aqui em Y, no topo 4,18, na base 5,19. Então tá feito aí, é só preencher de acordo com o que está aqui no EBERIC mesmo, nessa janelinha. Então clicamos aqui em OK. E aqui eu vou vir em dados, vou vir aqui em segunda ordem local e vou marcar esse item, calcular efeitos locais de segunda ordem somente se o índice de desveltez for maior que o valor limite lambda 1. Por quê? Porque isso aqui é o que a norma diz. Se você procurar na norma aí sobre índice de desveltez, você vai encontrar essa recomendação aqui. E vou utilizar o método pilar padrão com curvatura aproximada. Aqui nós temos 4 métodos. Então, o pilar padrão corrigido a escala aproximada, o pilar acoplado com diagrama e o método geral. Então, o menos refinado, um pouco mais refinado, o melhor método. O EBERIC não trabalha com o método geral. Então, esse método geral ele pode ser utilizado quando o índice de desveltez do meu pilar for de até 200. Então não posso ter mais do que 200 de índice de desveltez, a norma limita 200. E esse método eu posso trabalhar entre 0 e 200. Esse método do pilar padrão acoplado, que o EBERIC trabalha com ele, você pode fazer para um índice de desveltez de 0 a 140. E esses dois aqui, o pilar com curvatura aproximada e o rigidez K aproximada, você só pode utilizar quando o índice de desveltez for igual a 90, no máximo 90, então entre 0 e 90. Você pode usar esses dois métodos aqui. A gente vai usar o primeiro, e aí eu vou clicar aqui em OK para salvar essa configuração. E agora eu já posso vir aqui ó, e calcular. Então clico aqui em calcular, e o que aconteceu? Meu pilar ele ficou todos os pontinhos verdes aqui dentro dessa linha azul. Essa linha azul é o momento resistente, então meu MRD, quanto meu pilar ele resiste. E esses pontinhos verdes aqui são os momentos atuantes. Então eu tenho aqui no intermediário ó, um fator de segurança de 1.81. Então se eu fizer a relação entre os dois, dá aí 1.81. Então você pode dar um zoom aqui que ele vai mostrando os valores aproximados aí. Os valores que foram calculados no caso. Então 44.38, esse valor aqui, ó, se eu for dando um zoom, eu vou chegando nesse valor ali que foi calculado, ó, que eu inseri. Então 44.375, se eu colocar 3 casas decimais aqui, vai me dar esse valor. E aqui no momento resistente, ó, ele está chegando ali num valor, ó, uma casa aí de 71.7, que aqui no outro lado vai chegar na casa de uns... vai chegar aqui, ó,
na casa de 18 ponto alguma coisa, 18.55 mais ou menos aí, ó, 18.6. Então aqui são os momentos existentes. Então a gente pode ver que tudo ficou dentro aqui dos limites. Eu poderia até vir aqui e diminuir essa armadura para 2 barras de 10 e ver o que acontece. Então 2 barras de 10 ainda passou, ainda está dentro do meu resistente. Ó. O meu resistente diminuiu um pouco, ele saiu de 75 para 63 e de 18 ponto alguma coisa lá para 16 ponto alguma coisa, 16.5 mais ou menos, 16.51. Mas ainda está dentro dos limites. Então o que isso indica para a gente? Que com um pilar de 14 por 45, em tese a gente poderia trabalhar aí com 2 barras de 10 em cada extremidade, né? Porém, a gente tem que seguir os requisitos da norma, né? Então a gente precisa verificar a armadura mínima e também o espaçamento mínimo entre armaduras. Então, só dar uma passada rápida aqui, pedir um detalhamento desse pilar. Então, ó, eu tenho aqui o meu pilar, vou fazer uma medida aqui, entre um eixo de barra e outro, eu tenho aqui, deixa eu trazer isso aqui para um escalão para 20, né, que é a escala que foi feito o desenho, então está no escalão para 20, vou fazer aqui DI, medir o primeiro e o segundo ponto, ó, deu 37 centímetros. Então o que acontece? Nós precisamos respeitar a armadura mínima, então a armadura mínima está aqui para baixo, então 0,04. Então a gente precisa fazer esse cálculo aqui, ó, de armadura de tração, valores para armadura longitudinal de pilar, valores mínimos. Então a gente precisa fazer essas verificações aqui, né? Então a armadura mínima tem que ser igual a 0,15 vezes o ND dividido por FYD. ND é o nosso esforço normal, FYD é a resistência de cálculo do nosso aço. Isso aqui tem que ser maior do que 0,004 vezes a área de concreto aí do meu pilar. E o valor máximo de armadura que eu posso ter é 8% da área de concreto, considerando a sobreposição de armadura. Então seria 4% de armadura máxima aí fora de região de emenda. E nós temos outra consideração que nós precisamos levar em conta. Aqui no item 18 ponto alguma coisa. Vamos descer aqui um pouco. Então, eu vou ter aqui também questão de estribos, então eu preciso colocar esse estribo suplementar aqui, ó, para evitar a flambagem da minha barra. Porque esse estribo aqui, vamos supor, essa barrinha aqui do meu estribo, que está aqui na extremidade, ela protege uma barra em até 20 vezes o diâmetro desse fio. Então, esse caso aqui eu estou trabalhando com 5 milímetros, então até 10 centímetros, essa barrinha aqui da extremidade, ela seguraria a barra aqui, se tivesse uma barra 10 centímetros. Aqui está, a quanto? Aqui está a 18,5. Então eu tenho que colocar esse estribo porque está longe. Então está maior do que o limite aqui da norma. Então 20 vezes o fio transversal. Então essa distância aqui, ó, que a norma fala. E nós também temos outras questões aqui, que é de distribuição longitudinal das armaduras. Então, descer aqui um pouquinho, ela está por aqui assim. Então vamos descendo aqui, tração de apoio, armadura de pedra, armadura de suspensão, pilares. Então o diâmetro máximo, distribuição da armadura. Então tá aqui, ó, no item 18.4.2.2. Eu desço aqui, ó, o espaçamento máximo entre eixo das barras. Então entre o eixo dessas barras aqui, ó, longitudinais. Deixa eu tirar essa achura. Então, o eixo dessa barra e o eixo dessa outra barra aqui da extremidade, ela pode ser de, no máximo, como diz a norma, ou de feixes de barras, deve ser menor ou igual a 2 vezes a menor dimensão da seção do trecho considerado, sem exceder 400 milímetros, ou seja, 40 centímetros. Então, aqui está dando quanto? Aqui está dando 37 centímetros. Então, seguiu o primeiro conceito da norma, né? Então, está menor que os 400. Porém, o meu pilar tem 14. Então, o máximo que eu poderia ter aqui é 28 centímetros de espaçamento entre uma barra e outra. Então, por conta disso, apesar do cálculo aqui indicar que a gente pode trabalhar com 4 barras de 10, nós precisamos ir lá e aumentar essas barras aqui para 6, 3 em cada face, que vai continuar passando, logicamente, mas aqui a gente precisa colocar 3, porque
a gente tem uma distância de 18,5 centímetros agora e não de 38. Se esse pilar tivesse 40, talvez ele passaria também com 2 barras, porém a gente teria que ver as questões de espaçamento. Então essa é uma análise que a gente pode fazer para pilares. Então é o cálculo, como eu sempre digo, o cálculo estrutural é um cálculo iterativo. Então a gente tem que ir, volta, vai e volta, vai e volta, até fechar o cálculo ali na melhor condição possível de dimensionamento, na situação mais econômica e segura aí para o nosso cliente. Então, isso daqui que eu queria mostrar de análise, né, para a gente aí de pilares. Então é interessante ver essas dimensões aí, que às vezes a gente tem um pilar com pouca carga, mas que está pedindo 3 barras, por exemplo, por conta do seu tamanho. A gente poderia tentar diminuir isso aqui para uns 35 centímetros para ver o que acontece. Então fica a critério de cada um aí para fazer a otimização dos seus sistema estrutural, né? Então dos seus pilares aí. Então por esse vídeo é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal, deixe aí também, já deixa seu like, comenta aí o que vocês acharam desse vídeo aí, se teve alguma coisa que agregou aí para vocês. E se vocês querem se tornar um expert em cálculo estrutural utilizando o Everec, eu tenho um curso em parceria com o canal da Engenharia, o link vai estar aí na descrição do vídeo. E nos vemos lá.